Olá, eu sou Emanuele Maciel Pederzoli, eu sou graduanda de Medicina Veterinária no curso de Obstetrícia e vou gravar um vídeo sobre os cuidados com os neonatos. Lembrando que todo atendimento ao neonato é uma emergência, né, por conta de que os primeiros minutos de vida são críticos para eles, por causa da transição para o meio externo. Então, se esse neonato ele for proveniente de uma cesárea, onde não teve os cuidados da mãe, a gente vai ter que fornecer esses cuidados. Então, a gente vai ter que fazer a ruptura da membrana fetal, a gente faz o corte do cordão umbilical, a gente faz também uma secagem e limpeza desse neonato, faz desobstrução das vias aéreas superiores e faz uma massagem nele para estimular o sistema respiratório e o sistema circulatório. O neonato a gente tem que sempre segurar com a cabeça entre os dedos, para que não faça movimentos muito bruscos com a cabeça. Após 5 minutos do nascimento, a gente faz a avaliação do score Apgar, onde a gente vê 5 parâmetros, que é a frequência cardíaca, a frequência respiratória e o esforço respiratório. A gente faz o reflexo de irritabilidade, o tônus muscular e também a coloração das mucosas. A gente atribui uma nota de 0, 1 ou 2 para cada um desses parâmetros, sendo 0 ausente parâmetro, 1 meio termo e 2 animal rígido, saudável. Depois soma essas notas e a nota final acima de 7 quer dizer que é um animal rígido. Uma nota entre 3 e 6 é um animal que precisa de cuidados e uma nota abaixo de 3 é uma emergência em que, se a gente não intervir rapidamente, ele pode vir a óbito. Tá. Se a partir desses cuidados iniciais, para que ele comece a respiração sozinho, se ele não começar a respirar, a gente vai ter que intervir com oxigenoterapia ou com medicamento. O principal para os neonatos é a minofilina sublingual. Também a gente pode usar uma agulha hipodérmica no ponto VG26, que auxilia na ressuscitação cardiorrespiratória, que fica assim no focinho. Se nada disso fizer efeito, a gente tem que entubar esse paciente, e se ele vier a ter uma parada cardíaca, a gente tem que fazer o uso de adrenalina, IV ou intraósseo, e massagem cardíaca. Tá? Passados 15 a 20 minutos, se não voltar, a gente pode dizer que ele veio a óbito. Assim que possível, assim que nasceu, assim que fizer esses procedimentos iniciais, tem que manter ele numa temperatura adequada, sempre quentinho, entre 31 a 33 graus de temperatura ambiente, numa incubadora ou com bolsas térmicas, ou numa lâmpada, caso ele não esteja na presença da mãe, né? Lembrando que a temperatura do neonato é inferior à dos animais adultos, é em torno de 35 a 36 graus Celsius nos cães e gatos. A gente, depois disso, vai para o exame físico do animal, inspecionando todo o corpinho dele, cavidade oral, todo. A gente vê a hidratação desse animal, lembrando que nos neonatos não é possível avaliar através do turgor cutâneo. A gente tem que avaliar pelas mucosas. Uma mucosa seca demonstra que o animal está desidratado. A gente tem que fazer também a aferição da glicemia constantemente nesse animal e a aferição da temperatura retal para também fazer esse controle. Ver os reflexos do animal. Então a gente vê o reflexo de sucção, o reflexo de termotropismo, que se ele não estiver na presença da mãe, a gente pode usar uma fonte de calor, e aí ele tem que ir até essa fonte de calor. E o reflexo de procura, a gente faz um círculo com a mão e ele tem que botar o focinho dentro desse círculo. Isso mostra que ele não tem problema neurológico. Esses reflexos a gente sempre tem que fazer com a mão aquecida, porque a mão gelada pode dar um falso negativo. Ele não reage ao reflexo, mas não quer dizer que ele não tem o reflexo. Também dentro do atendimento ao neonato a gente tem que controlar o ganho de peso desse animal. É normal que nas primeiras 24 horas eles percam em torno de 10% do peso devido à desidratação, mas depois eles têm que ganhar peso diariamente. Também a gente tem que se certificar que mamou o colostro. Se não mamou o colostro, não tem a mãe. Existem hoje em dia
bancos de colostro, com colostro congelado, a gente daí descongela o colostro e administra para o animal com uma temperatura de 37 graus, mais ou menos. Se não tem banco de colostro disponível, a gente faz uso de soro hiperimune na mesma temperatura. Lembrando que se passado 24 horas e não fez essa administração, não faz mais efeito e então não precisa mais fazer, tá? Também, se ele não estiver na presença da mãe, a gente vai ter que prover alimentação para ele. Hoje em dia existem leites com formulações comerciais para os filhotes. A gente, então, pode fazer por mamadeira ou por sondagem orogástrica. Só que, se for por mamadeira, a gente tem que se certificar que eles estão com o reflexo de sucção. E na sondagem orogástrica, a gente faz a medição da sonda, da entrada da cavidade oral até chegar ao estômago. Pode marcar com um esparadrapo para facilitar das próximas vezes, ou se for outra pessoa a fazer a administração, já tá certinho, não tem perigo de introduzir quantidade de sonda mais ou menos. E faz a administração do leite. A capacidade gástrica dos neonatos é de 5 ml a cada 100 gramas de peso corporal, sendo na sondagem a gente daí usa como 3 ml de capacidade gástrica, tá? A gente tem que fazer a cura do umbigo desse animal, por exemplo, se isso aqui for um umbigo. Por exemplo, né? A gente faz um nó simples, numa distância mais ou menos do abdômen, e daí corta esse umbigo acima do nó e lava com clorexidine ou solução de iodo para não ter risco de infecção. A gente faz também estimulação da defecação, massagem com algodãozinho no ânus, e da micção, massagem na vulva ou no prepúcio. E é isso. Agora, o caso eu peguei de hipoglicemia, eu tenho um neonato hipoglicêmico, é comum causar nos neonatos devido à imaturidade do fígado, a baixa gliconeogênese deles. Então, às vezes, 2 a 3 horas de jejum já é possível causar hipoglicemia neles, tá? Uma hipoglicemia severa é de 40 mg por decilitro. E se for detectada a hipoglicemia, a gente pode fazer o tratamento com solução de dextrose 5 ou 10% IV, ou dextrose 10%. E uma coisa que a gente pode fazer é suplementação com glicose via oral nos animais que estão normotérmicos e alertas. Só que lembrando de sempre, antes de fazer essa administração de glicose, a gente tem que aferir a glicemia, porque corre o risco de fazer uma hiperglicemia. E lembrando que a hipoglicemia ela é extremamente grave, ela está envolvida na tríade com desidratação e hipotermia e pode levar a óbito o animal bem rapidamente. Era isso, então, os cuidados com o neonato. Obrigada!